Olha só, vamos então dar as boas-vindas, subir, deputado Robson Almeida, do PT da Bahia. Bem-vindo, tudo bem? Salve, salve, Robson. Boa tarde aí a todos, cumprimentar você, Rovai, cumprimentar a Adri, cumprimentar toda a sua grande audiência e aproveitar para desejar um 2022 de grande esperança que o povo brasileiro possa reconquistar o nosso país. Grande 2022 para todos os baianos e baianas também, Robson. Para você em especial. E aí também está com a gente o nosso queridíssimo companheiro petroleiro, Tadeu Porto. Bem-vindo, Tadeu. E aí, Tadeu? Bom, gente, como é que estão as coisas? Deputado, que honra. Valeu, Tadeu, um abraço. Tamo aí, né, cara? Tamo aí pra bater um papo bom. Adorei o Fala Rovai, tava acompanhando tudo aqui, viu, Rovai? Acho que é bem nessa linha mesmo aí, cara. Rapaz, assim, a gente não tem como dizer que não tem nenhum problema, né, Tadeu e Robson? Mas, ao mesmo tempo, não dá mais para cair nessas armadilhas lavajatistas e entrar e embarcar nisso e ficar dando como um fato consumado que o cara é um corrupto. Eles estão falando de 500 milhões de desvio, Robson. Você trabalhou já na máquina pública, além de ser deputado. Quanto que precisa ser a receita para desviar 500 milhões? Vamos fazer a conta, né? Porque não dizia 500 milhões, não é operação total. Você tem que entregar alguma coisa, principalmente na área de saúde, que é da onde estão dizendo que ele desviou 500 milhões. Então, alto lá, estamos falando de algo da faixa de 5, 10 bilhões de receita, de investimento. Mas, Robson, vamos começar por você. Como é que estão as coisas aí na Bahia? Nos atualize. Você que deve ter vivido aí esses últimos dias de maneira angustiante, né? E como é que está? E como o que o governo federal tem feito? Vocês têm recebido ajuda? Alguma coisa mudou? Olha, todos que nos acompanham, nós estamos com uma tragédia dentro de outra tragédia. A tragédia da pandemia, que continua intensa no nosso país, inclusive cancelando os eventos de carnaval esse ano, mais um ano sem carnaval da Bahia, e nos meses de novembro e dezembro choveu aqui de forma atípica. É um fenômeno, né, que se combinou com El Niño e com uma chamada zona de transição que vem de nuvens da Amazônia, e a Bahia experimentou um índice pluviométrico nunca medido na sua história. Isso atingiu especialmente a região do extremo sul e do sul do estado, sudoeste, até a capital, e provocou chuvas intensas e alagamentos de cerca de 168 municípios. Para vocês terem uma ideia, nós temos 417, 40% das cidades baianas foram atingidas por essas fortes chuvas. E aí as consequências são 800 mil pessoas que foram afetadas, 26 mortes, infelizmente, mais de 100 mil desabrigadas ou desalojadas, centenas de casas destruídas e a infraestrutura toda comprometida, com muitas estradas inutilizadas pelas correntezas dos rios. E essa faixa litorânea, Rovai, é onde desaguam muitos rios que têm nascente ou no interior da Bahia ou no estado de Minas Gerais, eles confluem para o litoral baiano, nessa região sul. Então, as cidades onde esses rios passam foram muito atingidas. O Rio Jequiriçá, todo o vale desse rio, as cidades foram atingidas, especialmente aquelas que têm habitações construídas em suas margens, nas margens dos rios. E muitos deslizamentos de terra. E o governador, de imediato, transferiu o governo do estado para essa região. Já está, inclusive hoje está lá também, praticamente há 3 semanas, lá no sul do estado, com bases em Ilhéus, em Tapetinga, Vitória da Conquista, montou bases operacionais do governo do estado. Primeiro, na área de saúde e de defesa civil, muitas pessoas ficaram ilhadas, sem poder sair das suas comunidades, tiveram que ser resgatadas por helicóptero, por jet ski, que o presidente passeava lá em Santa Catarina. O jet ski aqui era um equipamento de salvamento, porque as cidades, as ruas,
viraram rios, e as pessoas não trafegavam mais de carro nem andando, tinham que trafegar de barco ou de jet ski. Então, o primeiro momento ali no Natal, final do ano, foi para resgatar as pessoas, evitar mais óbitos, mais tragédias. E depois, quando a água começa a descer, aí o abrigo das pessoas, a Bahia montou uma rede fortíssima de solidariedade e apoio, praticamente em todo o estado, as pessoas contribuindo com alimento, com remédios, com roupas para os desabrigados. O setor empresarial envolvido também, supermercados fazendo doações importantes, campanha de arrecadação, tudo que é lugar aqui da Bahia, a gente observa esse movimento de solidariedade que é próprio do baiano. E, infelizmente, o governo do Estado está marcado pela omissão e pelo desprezo. O presidente esteve aqui no dia 12 de dezembro, fez um sobrevoo de helicóptero e depois, pasmem, pegou uma caminhonete e foi fazer uma carreata, promovendo aglomerações, tirando fotos, selfie. Esse presidente é um sem noção completa. Ele não entende nem o momento e a liturgia que o cargo impõe ao comportamento de um presidente, no meio de uma catástrofe, e ele parecia dessas motociatas que ele faz constantemente. Ele estava ali sorrindo, se divertindo, tirando selfie, e pessoas chorando, né, de luto pela perda de entes queridos. Depois saiu, mandou 2 prepostos, o ministro da Cidadania e o ministro da Integração, que poucas providências adotaram em relação à tragédia, né? Estima-se em mais de 1 bilhão, o custo para a reconstrução das estradas, das habitações. Só as habitações, né, 5 mil casas a 50 mil reais, dá 250 milhões de reais. E o governo destinou 80 milhões para todo o Nordeste. Né? Para todo o Nordeste foi a destinação dos 80 milhões. O governador Rui Costa está reclamando muito da falta de sensibilidade e de apoio do governo federal, e o que ficou de forma muito doída para todos nós foi o desdém do presidente de estar em Santa Catarina pescando, passeando de jet ski, tirando selfie, e nós aqui na Bahia lutando para salvar vidas, para poder proteger o nosso povo desabrigado, e a insensibilidade completa do presidente da República. Isso doeu muito, porque nós esperávamos outra atitude do presidente, independente de ideologia. Ele tinha que ter um humanismo, tinha que ter uma compaixão com o povo brasileiro, representado aqui na tragédia da Bahia, e ele teve um total desprezo com nossa dor e com o nosso sofrimento, e isso é um motivo de muita decepção para apoiadores do próprio presidente e de muita mágoa de toda a Bahia, porque nós não esperávamos que o presidente agisse dessa forma como ele agiu. E, diferente deles, nós estamos torcendo para a sua recuperação de saúde, para que ele possa ser julgado pelo povo brasileiro nesse ano na eleição e seja derrotado fragorosamente por um governo fracassado e por ser um presidente incompetente, despreparado e insensível para governar uma nação do tamanho do Brasil. E ainda recusou a ajuda humanitária da Argentina, né? Eu queria aproveitar o Robson, depois a gente passa para o Tadeu para falar da reforma trabalhista, mas fazer uma pergunta do campo de vista político. O ACM Neto é candidato a governador aí, né? Até onde eu sei, o ACM montou esse partido aí do PUB, né, que virou depois o UD, né, União Democrática, para criar condições aí para a candidatura Bolsonaro. Como é que ele fica agora? Ou ele já se deslocou rapidamente, foi mais esperto e já saiu de lado? Como é que está a posição do Grande? Ele lançou, Rovai, a pré-candidatura ao governo do Estado em meados de dezembro, né? Considerada por muitos um fracasso, reuniu menos de 50 prefeitos, e as direções dos partidos que ele quer compor não estiveram presentes, porque não aceitaram a imposição de não discutir a formação da chapa majoritária. E depois ele saiu de férias. E há também uma crítica sobre esse comportamento, essa conduta dele, porque ele não tem uma responsabilidade governamental, porque não exerce uma função pública.
mas como pré-candidato, né, queixa-se que ele deveria ter interrompido as férias e ter voltado para a Bahia para ser solidário com a população nesse momento de muita dor, de muito sofrimento. E ele ficou apenas nas redes sociais fazendo as manifestações. Então, há muita crítica sobre a ausência dele nessa tragédia. O outro pré-candidato é o senador Jacques Wagner, que acompanhou o governador Rui Costa e esteve presente o tempo todo, está lá, inclusive hoje, né, nas regiões mais afetadas. O ex-prefeito da Bahia, ele age de forma camaleônica, né? Ele apoiou Bolsonaro na eleição passada, no segundo turno, liderou aqui na Bahia a campanha que foi derrotada por Haddad aqui, e depois compôs o governo, com a indicação de 2 ministros, o Onyx Lorenzoni e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E a bancada do partido presidida por ele, o DEM, né, apoiou toda a agenda neoliberal ao longo desses 3 anos. Apoiou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a venda da Eletrobras, dos Correios. Toda a agenda de Guedes foi apoiada integralmente pelos deputados. Ele rachou com o Rodrigo Maia no episódio da eleição de Lira, onde ele traiu o Rodrigo Maia para ficar junto do Centrão e de Bolsonaro e organizar, pavimentar a candidatura dele ao governo do Estado. Agora anuncia a extinção do DEM e a fusão com o PSL, a criação do União Brasil, que ninguém sabe, e ele tenta fugir de Bolsonaro aqui como o diabo foge da cruz. Bolsonaro colocou outro candidato aqui, que é um ex-aliado de ACM Neto, que foi chefe de gabinete, agora deputado federal e ministro da Cidadania, o João Roma, e publicamente dizem rompidos e João Roma como candidato de Bolsonaro. Então, ele prometeu apoiar Ciro Gomes, promessa que não será cumprida, porque o que circula é que a promessa é quando ele presidiu o DEM, mas agora o DEM não existe mais, então ele não tem como cumprir a promessa, e fica, pasmem, mandando recados para a cúpula que comanda a campanha do presidente Lula, ou a pré-campanha, insinuando uma aliança com a União Brasil, com a possibilidade mesmo de filiação do Alckmin a esse novo partido. Porque ele sabe que se ele estiver no lado oposto do presidente Lula aqui na Bahia, ele vai tomar uma surra de votos, diferente da surra física que ele prometeu ao presidente quando era deputado, não sei se você lembra desse episódio, ele vai tomar uma surra de votos aqui. Então, ele está aqui de camaleão, dizendo que não é Bolsonaro, já disse até que se não tiver agressão contra ele, ele pode apoiar Lula no segundo turno. Ele está buscando uma aproximação, uma identidade com Lula, que aqui na Bahia deve ter pelo menos 70% das intenções de voto, para poder sustentar a candidatura dele ao governo do Estado. Então, é esse movimento camaleônico, eu definiria assim, feito pelo ex-prefeito de Salvador. Muito bem, Rossi. Rovai, antes de você falar, deixa eu só agradecer a Célia Amari, olha só, chegando de membra aqui na TV Fórum, muito obrigada. E tem um superchat do José de Souza Silva. A moda de utilizar as instituições para perseguição política pegou mesmo. Quando era só contra o PT, tudo bem. E agora, José? E agora, Márcio? E agora, Geraldo? Rovai, vamos falar então sobre vamos essa fazer. Eu estava conversando com o Tadeu antes de começar o programa. Ele estava acompanhando essas últimas movimentações, tanto na Espanha, né, com a mudança. O PS está revogando uma legislação trabalhista, Tadeu, isso que a gente precisa anotar, que foi feita pelo PSOE na época do Zapatero. Que eu sou o pior. O PP só deu continuidade com o Rajoy, mas quem começou isso lá atrás foi o próprio Zapatero. Aqui não. Aqui foi fruto de um golpe, né? Foi feito o golpe contra a Dilma e o Temer e o Rodrigo Maia e muita gente apoiou o ACM Neto, aí, que o Robson estava falando, essa reforma trabalhista que não gerou um emprego. Eu queria que você falasse um pouco disso e das suas expectativas para 2023, né? Porque esse 2022 é para só eleger o Lula, né, Tadeu?
Obrigado aí pelo convite, cara. Bate-papo bom que a gente estava tendo. Deixar mais uma vez um abraço para o Adri e para o Robson. Deixar minha solidariedade para os companheiros da Bahia. Né? Nós, da FUP, juntamos, né? O companheiro David Bacelar, todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, é o coordenador da FUP, é ligado ao Sindicato Bahia. Né? Se empenhou muito para que a gente pudesse ajudar. Nós aqui do Norte Fluminense, apesar de estarmos no Rio de Janeiro, fizemos a doação através do Petroleiro Solidário, que é uma política institucional que nós criamos, porque sabemos que a solidariedade é a agenda do momento. Né? E enviamos diversas cestas básicas, nossa categoria gostou demais, recebemos um feedback muito positivo, não tenho dúvidas que o país ficou de olho, né? Por mais que a gente veja aí um Brasil, né, muito violento por parte da extrema-direita, a solidariedade do nosso povo ela também não morre. Né? Então, a gente fez o possível e deixar a solidariedade ao povo da Bahia, aos companheiros e companheiras da Bahia. Rovai, cara, essa questão da reforma trabalhista, cara, é uma coisa que me deixa puta e não é pouca coisa não, velho. Não é pouca coisa. Por quê? Primeiro que não é só reforma trabalhista, né? Teve aquela lei da terceirização, que foi um dos maiores... Eu sou tarado com política desde Orkut, não sei o quê e tal. Por isso que eu sempre leio os blogs desde cedo, né? Mas, cara, eu nunca vi uma aberração igual o Rodrigo Maia fez com essa lei da terceirização, velho. Que é de 1998, que foi relatada pelo Romero Jucá quando ele era senador lá do PSDB. Né? E eu fui lá atrás da história, na internet permite a gente isso, sabe? E eu encontrei uma coisa interessante que foi o quê? Em 2001, Fernando Henrique não tinha força para poder passar. O projeto de lei estava na boca para passar. Né? Tinha sido aprovado na Câmara, foi relatado pelo Jucá no Senado, tinha sido aprovado no Senado, só faltava voltar para a Câmara para aprovar de novo. Né? 2001. Em 2001, a gente teve o maior acidente da história, né, da Petrobras, que foi o afundamento da P36, que foi aqui do nosso sindicato, Sindipet NF. E esse acidente definiu muito a nossa identidade. Sindicato novo, fizemos 25 anos agora, sabe? Então, nós tínhamos aí 6, 7 anos em 2001, sabe? E aquele acidente marcou muita gente. E nos relatórios, tanto da Câmara dos Deputados, tanto da LERJ, tanto da ANP, a terceirização foi apontada como uma das principais culpadas daquele acidente. Como a Petrobras, no finalzinho do Fernando Henrique, vivendo um desmonte que a gente está vendo muito semelhante agora, estava contratando a torta direita, sem os cursos específicos, sem o treinamento específico para os trabalhadores, foi colocado que a galera que estava lá na P36 não tinha experiência suficiente para tocar aquela plataforma. Nós vamos lembrar aqui que uma plataforma inteira foi para o fundo do mar, velho. Não é pouca coisa, cara. Não é pouca coisa mesmo. Nós tivemos 11 mortes, que foram dos 11 brigadistas que tentaram combater um incêndio da P36, sabe? Então, não é pouca coisa ali. Né? E eu acredito, né, pelo que eu posso, né, não dá para ter certeza de tudo, né? Naquela época eu era muito novo, mas que a gente vai vendo as notícias e vai conectando. Que, inclusive, esse foi um dos fatores que enfraqueceu o governo Fernando Henrique e o debate da terceirização naquele tempo. Então, o que o Rodrigo Maia faz? Pega esse projeto de lei, em 2016 ou 2017, se eu não estou enganado, puxa e põe para aprovar. São 15 anos, cara, 15 anos de pesquisa em terceirização jogadas no lixo. E olha que eu conheço um bocado de brasileiro e de brasileira que colocou o seu capital intelectual, colocou o seu trabalho, o seu esforço para pesquisar, porque sabe muito bem que a terceirização é uma das medidas de exploração do trabalhador e do trabalhador, e a gente sabe que a maneira que os trabalhadores e trabalhadoras se organizam e se movimentam é que dá a dinâmica para a sociedade, pelo menos para quem acredita na luta de classe como eu, sabe? Então, esse combo, né, ele foi colocado para explorar o trabalhador e a trabalhadora, ponto. Me admira muito o Rodrigo Maia aparecer para defender uma coisa dessa. Né? Se ele ainda acreditou, né, que eu acho um pouco difícil, mas vai que, né, não estamos aqui para ficar julgando as pessoas, sabe, sem dar a oportunidade dela se defender e se debater, entendeu? Mas se ele for ingênuo nessa jogada, já era para a ingenuidade ter caído, né, porque nós estamos há 5 anos sob esse regime e o resultado que a gente falou que aconteceria, aconteceu. A desigualdade está aumentando e a renda está concentrando. Então, os dados estão aí e são amplos. Essa medida que a Espanha faz,
Rovai, é muito interessante, porque dentro do trabalho sindical, nós que participamos de sindicatos que realmente gosta de fazer o trabalho sindical, nós temos diversos sindicatos aí pelo Brasil, sabe, mas nós nos orgulhamos de ter uns sindicatos ligados à federação aí, de 70% de filiação, por exemplo, nativa, que é uma raridade, tanto no país quanto no mundo. A média mundial é de 25%. Quem me passou uma vez foi o Altomiro Borges, que foi muito tempo assessor do mundo sindical, sabe? O Miro conhece muito esse assunto, adoro conversar com ele sobre a imprensa sindical, sabe? Então, nós estamos ligados com diversos auditores, sabe? Temos interlocução com o antigo Ministério do Trabalho, que hoje voltou, a ANP, tudo que tem auditoria, a gente está junto. E o próprio pessoal da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro falava para a gente, nós vamos ficar igualzinho à Espanha. Na Espanha já deu M, e aqui vai dar M também, sabe? Então, nós que vivemos o dia a dia, sabe, Rovai, de ter que pegar na ponta as denúncias dos trabalhadores e tentar colocar para frente, ou tentar mitigar de alguma forma, seja com a fiscalização, seja com o movimento grevista, enfim, o que está no nosso alcance de fazer, a gente já sabia, já alertava há muito tempo, e aconteceu. Né? Agora, o que deixa a gente louco de puto mesmo é que quem falava que ia dar certo é considerado hoje ainda como pessoas especialistas no assunto, cara. Ô, Tadeu, eu peguei a imagem aqui da plataforma da P36, eu joguei, não sei se o Guilherme está com ela aí, mostrar ela afundando aí, que é uma imagem, inclusive, metafórica do que foi o governo Fernando Henrique naquele seu segundo mandato, né, Robson? Totalmente, muito, muito simbólica mesmo. Você já estava nessa época aí no governo da Bahia, Robson? Porque nós ganhamos aqui em 2006, iniciamos em 2007 já com Lula. Agora era a agenda neoliberal que foi interrompida em 2002 com a vitória do presidente Lula e que retomou em 2015 com o golpe. Então, o que o Fernando Henrique não conseguiu completar a sua agenda de reformas regressivas, Temer, né, foi encomendado para fazer o serviço continuado e agora, infelizmente, Guedes e Bolsonaro extrapolaram todos os limites dessa agenda. Inclusive, um dos desafios nossos do movimento sindical, cumprimentando Pedro, mandando um abraço para David, que é baiano, de Feira de Santana, grande lutador e presidente da FUP, é que a gente possa reconstruir o Brasil derrotando o neoliberalismo. Eu gostei muito de ouvir o presidente Lula e a presidenta Gleisi dizer que estão inspirados no que está sendo feito na Espanha para fazer aqui também a mudança da reforma trabalhista, para revogá-la, retomar os direitos na CLT. Eu era deputado federal, Rovai, quando foi aprovada no governo Temer, na legislatura passada. Inclusive, em uma das fotos que aparecem registrando essa sessão, eu e o deputado federal Afonso Florencio seguramos lá um caixão na frente de Rodrigo Maia, que nos agrediu, nos empurrou por conta dessa manifestação que nós fizemos dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E o que já era ruim piorou ainda com as medidas adotadas por Guedes. E como disse Pedro aí, nós estamos há 5 anos que não precisa nenhum teórico, nenhum expert, nenhum estudioso para ver o Brasil campeão de desemprego, o Brasil que voltou à pobreza e às desigualdades sociais, o Brasil que desindustrializou, o Brasil que agora do Uber, de toda a precarização dos direitos trabalhistas. Então, as mentiras, que é sempre a lógica das elites brasileiras. Reforma da Previdência, senão vai quebrar o país, vamos gerar emprego e tal, e tal, e tal. Faz a reforma, o povo paga o pato, perde o direito à aposentadoria e o país continua sem crescer, sem desenvolver, sem gerar emprego. Reforma trabalhista, vamos aqui criar o mito que o Brasil tem uma legislação muito pesada, muito onerosa para os empresários, que precisa soltá-la para gerar emprego, para a economia voltar, e é outra mentira, e essa tem sido a narrativa da elite brasileira para poder buscar legitimar suas políticas de ataque aos direitos do povo e dos trabalhadores. Olha só, Rovai, a gente está aqui com a imagem e a plataforma afundando,
A P36. P36, né? Olha só era a melhor plataforma do mundo até então, né? Tinha capacidade para produzir aí 180 mil barris, se eu não estou enganado, ou 120, 150, agora não me escapou, mas estava produzindo 80 mil barris, não é pouca coisa. Imagina o tanto de dinheiro que a Petrobras deixou de ganhar no Estado brasileiro, obviamente, consequentemente, por causa desse afundamento, né? É uma obra, né, gigante. Eu trabalho embarcado, né, Rovai? Então, eu até tenho muito orgulho de falar da Ponta do Petróleo, é uma coisa mais linda, sabe? Então, ser uma cidade ali dentro tem de tudo, tem geração de energia elétrica própria, tem tecnologias maravilhosas de ver, tanto do mundo químico para tratar o petróleo, a água, o gás, tanto, sabe, da parte elétrica, mecânica, com altos compressores. Quando eu vi a tragédia na Bahia, por exemplo, eu ficava pensando naquelas bombas gigantescas que a gente pega, por exemplo, no mar, para quê? Para a gente pegar a água do mar, injetar no reservatório para aumentar a pressão e vem mais petróleo, que a gente chama aí de injeção de água, que é um recurso que a Petrobras utiliza, né? Tem uma das expertises maiores do mundo, sabe? Então não é pouca coisa, né? E a gente espera que a reforma trabalhista, né, ela possa ser revista, né? E nós temos diversos argumentos para isso, inclusive o afundamento da P36 e diversos outros acidentes, sabe? A gente teve em 2015 uma explosão na unidade de São Mateus, com 9 mortes, né? E ali a perseguição trabalhista está escancarada também, porque a gente tinha uma denúncia da CIPA, que é a Comissão Interna de Previsão de Acidentes, sobre o local que deu a explosão, e o cipista que denunciou foi demitido, diga-se de passagem, sabe? Na ponta, Rovai, eu vou te falar uma coisa, com o tanto que a gente sofreu com o Covid, não foi pouca coisa, não. Não foi fácil para a gente. Sabe, você ter denúncias diárias, eu tô com medo de morrer, eu vou pirar, eu não quero embarcar, eu não quero trabalhar, sabe? Estão aqui, mas estão errando em X, Y, Z, e sem poder dar vazão para isso, né? Porque o trabalhador ficava com medo de perder o emprego, porque muitos editores da mídia tradicional chegavam na hora H e barrava, né? Eu sou da assessoria de comunicação da FUP, posso falar com tranquilidade e propriedade sobre os percalços que a gente passou, sabe? Eu acho, Rovai, assim, tem que passar também por um grande fortalecimento dos nossos sindicatos. A reforma trabalhista também veio para dar uma pancada na gente. Eu tenho falado com a galera, né? Nós, por exemplo, temos passado por problemas financeiros, sindicatos dos petroleiros. Por quê? Por causa dos diversos ataques que nós tivemos. Só do TST, nós tivemos que pagar quase 3 milhões em multas, já executadas, que já tiraram do nosso cofre do nada, né, por causa dos movimentos grevistas que nós fizemos, mega legítimos e muito bonitos, diga-se de passagem. Né, vocês puderam acompanhar muitos deles, sabe? Então, muitas dificuldades, e a Petrobras lucrando 60 bilhões de reais num semestre, sem deixar com que os sindicatos possam ter acesso a esse recurso, a esse valor que foi gerado pelos trabalhadores, representado pela gente, para poder fazer a nossa luta diária. Então, a reforma trabalhista, a contra-reforma, o nosso contra-ataque, certamente também vai ter que vir pelo reforço dos nossos sindicatos aqui no país. E a gente vai estar preparado para isso. Né? Onde a gente tem... Encerra aí, Tadeu. Vamos lá. Porque eu estou aqui já com Padilha aqui no... Pode falar, pode terminar. Não, eu ia falar que onde a gente tem possibilidade, né, nós temos gente filiada ao PT, ao PCdoB, ao PDT, nós estamos indo para dentro dos partidos para poder colocar o debate aí da organização da classe trabalhadora. Lembrando que a gente, por exemplo, vamos ter candidato a deputado estadual, o companheiro Alessandro Trindade, aqui no Rio de Janeiro, e candidato a deputado federal, o companheiro Zé Maria Rangel, aqui no Rio de Janeiro também. Então, quem estiver interessado, por exemplo, por essa pauta, pode acompanhar lá nossos companheiros, que a gente vai querer chegar com tudo, com a força da organização dos trabalhadores. E obrigado aí pelo tempo, viu? Legal, é que já estou com o Padilha aqui nos bastidores, queria agradecer demais ao Robinson e ao Tadeu e convidá-lo já para futuros programas, a gente tabelando aí e podendo discutir as coisas também no Nordeste, né, Robinson? Tem que trazer o Nordeste mais para a TV Fórum. Eu que agradeço aí o espaço, reitero meus votos de um 2022 da cor da esperança, vermelho, que a gente possa tirar o Brasil do sequestro que a extrema-direita e os neoliberais fizeram e começar a reconstruir esse Brasil com muito trabalho, como o povo baiano está fazendo agora, para reconstruir as áreas afetadas pelas chuvas. Por isso, meus votos para esse ano
é que a gente consiga eleger o presidente, renovar um Congresso Nacional que dê um novo tipo de governabilidade e supere esse momento trágico da nossa vida nacional, representado pelo governo Bolsonaro. Um grande abraço e uma boa tarde a todos.